Muito bem, o novo líder do Podemos na Câmara, deputado Léo Moraes, associou o recém-criado Mega Blocão, comandado por Arthur Lira, expoente do Centrão e cotado para ser o sucessor de Rodrigo Maia na presidência da Câmara, à ânsia do Congresso em garantir o controle dos 30 bilhões de reais em emendas nesse ano. Numa live publicada em suas redes sociais, o deputado afirmou que manobras estão em andamento no Congresso para assegurar que o parlamento derrube o veto número 52 e assim permita que um grupo específico decida onde toda essa dinheirama será alocada às vésperas das eleições municipais. O deputado conversa com a gente, está já conosco na ponta da linha. Deputado, muito boa noite, obrigado por atender aqui a Jovem Pan, os pingos nos is. Boa noite, o prazer é todo meu. Quero agradecer a oportunidade, cumprimentar todos da bancada do programa Pingos nos Is e, lógico, a toda a população que nos assiste e nos ouve nesse momento. Muito bem, deputado, vou fazer aqui então uma primeira pergunta e depois o Augusto Nunes faz a dele, o Zé Maria Trindade, que está aí em Brasília, também fará perguntas para o senhor. Eu queria então, na verdade, que o senhor explicasse, mais ou menos como o senhor fez ali na sua live, até onde vai essa manobra em ano eleitoral e também eu estava dando uma olhada no número de esse mega blocão, como se não existisse nome pior para isso, né? Em 351 deputados, isso representa 68% da Câmara, são 14 partidos. É uma força e tanto. Eu queria saber se o senhor acha que o veto avança ou cai. Bem, isso vai depender da própria participação da sociedade, até mesmo da imprensa. Nós ficamos preocupados por vários motivos e fatores. Dentre eles, nós vamos piorar, nós vamos precarizar a gestão pública no que diz respeito ao processo decisório da alocação desses recursos. São emendas que equivalem quase ao dobro das emendas impositivas, emenda individual e emenda de bancada. Emenda essa que já está prevista e consagrada na nossa Constituição, que inclusive tivemos alterações no ano de 2016 e no ano de 2019. Agora, concentrar para poucos, delegar aonde será implementado uma benfeitoria é extremamente periclitante. Nós ficamos sim preocupados, em que pese também há de ser considerado que o Poder Executivo deve executar. Foram eleitos exatamente para isso. E a gente fica preocupado quando se engessa o Poder Executivo em detrimento de um pequeno número de parlamentares que querem ter o espólio, querem capitanear essas ações. E, aliás, não é pouca coisa, e ainda mais em ano eleitoral. Deputado, eu pergunto, o que é que une tanta gente, né? Qual é o traço comum? É só o apetite aí por essa fatia do orçamento? Bem, nos parece um interesse imediato em trabalhar essa pauta específica. Também ter relatoria, presidência da CMO, as sub-relatorias, as relatorias temáticas, e ao mesmo tempo que é um lado negativo, nós temos um ponto positivo, que diferentes matrizes ideológicas, campos ideológicos, direita, esquerda, centro, eles também contrariam esse grande bloco que é criado. A gente consegue enxergar a coerência de ambos os lados, afinal, além de precarizar a gestão pública como um todo, nós também temos que debater que nós estamos com déficit no setor primário, para pagamento de servidores, para discussão previdenciária, para poder de investimento, terá que pegar emprestado recursos para entregar para um relator e investir ao seu bel prazer ou próximo dos seus agentes políticos, dos seus deputados federais. Então, eu acredito que é perigoso e que nós temos que redobrar a atenção para depois não estarmos fadados a fazer mais do mesmo e nos aproximar mais uma vez do fisiologismo que já é tão condenado pela sociedade. Zé Maria Trindade, sua pergunta para o deputado. Deputado Léo, pelo que eu posso ver aqui, a Câmara dos Deputados está ali com a maioria já formada para derrubar os vetos do presidente Jair Bolsonaro, mas há dúvidas no Senado Federal. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, nem respondeu aí às falas do presidente e tal, está negociando. É mais ou menos isso? Quer dizer, o Congresso vai usurpar esta parte do Poder Executivo, se empoderar mais? Existe um claro interesse. Nós já conseguimos observar e, aliás, isso daí é flagrante. Mas concordo com você no que diz respeito à atuação do Senado. Acredito muito que o Senado hoje tem a maioria para manter
o veto aposto pelo chefe do Executivo, pelo presidente da República. Própria sociedade, mediante as redes sociais, até mesmo no nosso dia a dia, na nossa rotina, na base, nos nossos estados e municípios, já também contraria essa movimentação de alguns partidos políticos no Congresso Nacional. Então, eu quero acreditar que o Congresso como um todo vai se restabelecer, vai sim ser dotado de protagonismo, mas um bom protagonismo como mediadores de conflitos, criadores de leis e fiscalizadores dessa aplicação de dinheiro público. Deputado, o senhor é crítico ao Centrão? A minha pergunta é no seguinte sentido: o Centrão manda hoje na Câmara dos Deputados? E outra, o Rodrigo Maia tem o Centrão na mão, dada a animosidade com o Executivo? Inclusive, ele manobra esse Centrão contra o Executivo? Bem, eu não quero personificar a crítica, individualizar o momento que nós passamos, mas quero ser um agente enquanto líder do Partido Podemos, que luta por causas, luta por bandeiras e não por lados, e muito menos por essa insana ideologia que coloca o Brasil em xeque. Eu quero acreditar que o parlamento tem tido um momento de protagonismo, tem conseguido capitanear justamente por fraqueza do Poder Executivo no que tange a articulação, essa relação institucional. Eu quero crer que o parlamento tem grandeza em todo esse processo, nesse movimento de reformas. Agora, o que adianta promover reformas onde sacrifica toda a sociedade se existe benevolência para vantagens que serão encaminhadas e que serão apontadas por alguns parlamentares? É pura incoerência e incongruência no momento que nós estamos vivendo. Por isso, acredito muito que o Congresso será tomado por responsabilidade e vai ouvir o eco da sociedade e entender que é uma previsão constitucional que não pode ser por uma LDO, a não ser que inclua na Constituição esse jabuti, esse Frankenstein que querem colocar à força no Congresso essa semana. O senhor certamente convive com integrantes desse mega blocão, mega bloco, essas coisas, até porque existe o convívio dos contrários, né? E no Congresso isso é praticado e tal. Eles não têm consciência do que o povo brasileiro, pelo menos os brasileiros que veem as coisas como as coisas são, eles não têm consciência do que esses brasileiros pensam desse tipo de atitude? Ou eles sabem e afrontam a vontade popular assim mesmo? Veja bem, até em conversa extraoficial, e aí não posso dar como certo e nem carimbar essa discussão, também existe um diálogo de que o Poder Executivo, a todo momento, coloca também, faz a crítica e tenta intervir nas emendas impositivas, individuais e de bancada. E que esse gesto, essa possível manobra, seria uma forma de ter as garantias, asseguradas na nossa Constituição, no que diz respeito às emendas impositivas de bancada e individual. E seria, de repente, uma manobra, uma movimentação para recuar e manter o respeito no que a lei prevê atualmente. Em que pese que acredito que o diálogo harmonioso pode ser a partir da divergência. Isto é, dialogar com o governo. Porém, existe esse lapso, esse vácuo de atuação institucional, de articulação, que permite que os próprios congressistas que têm grandes bancadas se articulem de acordo com o regimento e criem um bloco desse jeito que, penso eu, que contraria os interesses da grande sociedade. Diga, Zé Maria. Mas fica parecendo, deputado, que o governo está deficiente aí nesta arte de negociar, não de troca-troca, de cargos e tal, mas de colocar a sua força no Congresso Nacional. Veja bem, o presidente Jair Bolsonaro ainda não mandou ao Congresso Nacional duas propostas urgentes e importantes de reforma tributária e administrativa. E o ministro
que negocia em nome do governo, o chefe da SECOM, Luiz Eduardo Santos, ele Ramos negocia e depois agora o governo quer... Ramos negocia e agora quer recuar. O governo quer recuar no que o Luiz Eduardo Ramos negociou lá entre os líderes. Quer dizer, não há essa deficiência no próprio executivo? Sem sombra de dúvidas, José. O executivo anda com muletas e com a venda nos olhos, no mínimo com uma, como se fosse um pirata. Porque não dialoga, muitas vezes não mantém o que foi tratado entre os poderes, com o presidente da Casa, da Câmara e do Senado. Não à toa, se não fosse a movimentação dos próprios deputados, e aí eu incluo a grande maioria, talvez todos, a partir do diálogo, nós não teríamos avançado com as últimas reformas. E se não for também o interesse dos parlamentares, dos congressistas, a reforma tributária ela já tinha nascido com o umbigo roxo, natimorta. E agora nós conseguimos realizar uma comissão mista para debater talvez a mais importante de todas as reformas, que me parece que o próprio governo não tem tanto interesse, porque ficou dias, ficou meses para encaminhar o seu projeto e não aconteceu. Enquanto existir esse vácuo, essa incompetência, esse distrato, essa falta de habilidade, certamente vai oportunizar que o Congresso seja o Congresso para capitanear pautas importantes, mas, lógico, também oportuniza muitas vezes comportamentos atípicos e, por que não dizer, fisiológicos. Deputado, eu queria a sua avaliação se o senhor acha que o dia 15 de março, quando estão convocadas manifestações em todo o país e o Congresso Nacional é um dos alvos dos manifestantes, se o senhor acha que o 15 de março pode ser um divisor de águas definitivo nessa já conturbada relação entre o Legislativo e o Palácio do Planalto? Bem, toda manifestação ordeira, pacífica, é necessária, é legítima. Foi a partir das manifestações de rua que o nosso Brasil sempre evoluiu. E nós temos visto a involução dos serviços públicos. Pagador de impostos paga alta carga tributária e não tem a melhoria na porta da sua casa. Além do que, debate-se também a fragilização das instituições. Mas é importante que essa manifestação do dia 15, ela também não personifique um herói, um mito e o anticristo. Muito pelo contrário, que deixe claro quais são essas pautas, o que tem falhado, por que vão à rua, porque também sempre participei desses movimentos, o que nós queremos a partir disso, porque também há de existir a crítica em boa parte, aliás, em alguma parte do governo que tem falhado na sua atribuição, na sua prerrogativa e no seu poder de executar. Isso também é bom ser falado. Portanto, eu só posso avalizar qualquer manifestação de rua e que cada vez mais a nossa sociedade seja consciente do seu poder para transformar a própria sociedade. Muito bem, deputado Léo Moraes, quero agradecer mais uma vez a gentileza de ter conversado aqui com os Pingos nos Is. Boa noite. Muito boa noite, eu que agradeço, aí desejo uma ótima semana a todos e principalmente que a sociedade, a população acompanhe, afinal quem não luta pelo que quer, aceita o futuro que vier. Então vamos todos aí à luta em defesa do nosso país. Um abraço.